Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogos, esse projeto do Instituto Cultural Engá que tem o objetivo de resgatar a memória da produção cultural e artística da cidade, agora no ano de 2017. No programa de hoje nós vamos conversar com João Guilherme Furlan, que desenvolve um trabalho de resgate do maracatu na cidade de Maringá desde 2010. João, seja bem-vindo ao Diálogos. Obrigado. Como é que nasceu essa ideia de se trabalhar lá em 2010 com maracatu na cidade de Maringá? Foi uma coisa curiosa, né? Porque eu comecei a ter contato com o maracatu em Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal. E eu vim morar em Maringá, na verdade, para fazer um curso de administração na UEM, isso em 2007. E em 2008 eu comecei a ter contato nas minhas idas e vindas, né, entre essas idas e vindas a Ribeirão Preto, com um grupo de maracatu Chapéu de Sol. E lá eu comecei a entender um pouco mais sobre o maracatu, os seus fundamentos. E quando eu estive aqui em Maringá em 2010, eu já era músico, já tinha projetos musicais e me envolvi na época com alguns amigos que já tinham essa veia musical e acabaram tendo contato com o Rafa Poujo, que é um amigo nosso, que morava em Londrina na época. Hoje ele mora em Sorocaba, no interior de São Paulo. Tem um grupo de maracatu lá também, o Maracatu Mucumbi, que leva esse nome em homenagem à mãe Mucumbi, que é a mãe de santo finada lá de um dos terreiros em Londrina, que apadrinhou um grupo que se chama Semente de Angola, que é um grupo de Londrina, né, que são os nossos irmãos, inclusive. E aí, nessas experiências, ele começou a nos ensinar, isso em 2010, né? Ele começou a nos ensinar alguns fundamentos do maracatu. E aí eu juntei o conhecimento, alguma coisa que eu já tinha tido experiência em Ribeirão Preto, com o que eu estava aprendendo aqui. E na época, eu e mais 9 amigos, entre alguns músicos, decidimos formar o Maracatu Engazeiro, né? Aqui na cidade de Maringá, em 2010. Aos poucos, essas pessoas foram cumprindo os seus ciclos aqui na cidade, porque nem todos eram maringaenses, né? Muitos estavam na universidade para estudar. Então, geralmente, o estudante ele cumpre o ciclo, né? Ele fica um período na cidade, depois acaba indo embora, né? Ou voltando, ou indo para outros lugares. E eu acabei ficando com toda essa responsabilidade aí, né? De liderar, administrar o maracatu, fomentar isso também, fazer esse resgate. E João, assim, para as pessoas que nos assistem, Maringá, por ser uma cidade tradicionalista, né, e especialmente com a Igreja Católica sendo quase que soberana pela cidade, fala um pouquinho sobre qual que é a essência do maracatu. O que é o maracatu efetivamente? Quando eu vou falar do que é maracatu e a essência, as minhas palavras elas vêm através dos fundamentos que eu aprendo com o mestre Chacon Viana, que é um mestre da nação do maracatu Porto Rico, centenária de Recife, sediada no bairro do Pina, na comunidade do Bode. Legal. Então, segundo o mestre Chacon Viana, o maracatu ele é o candomblé de rua. Então, o surgimento foi esse. Ele é de dentro dos terreiros, ele vem do candomblé, e ele vem como uma maneira de disfarce também, né? Isso lá nos primórdios, no início do maracatu. Então a gente separa o que é sagrado, que é feito dentro dos terreiros, dentro do ritual religioso, e o que é profano, que é aquilo que pode ser mostrado, que vai para a rua. E o maracatu, ele é dessa parte considerado profano. Então ele seria, por assim dizer, o candomblé, que pode ser mostrado na rua, a parte do candomblé que vai para a rua. Isso é maracatu, essa é a essência. Bacana. E você falando de candomblé, então nós estamos falando de uma tradição de matrizes africanas, né? Como é que vocês estão localizados aqui em Maringá? Assim? Você participa de terreiros de candomblé na cidade? Existem muitos terreiros na cidade? Ainda existe preconceito por parte dos habitantes maringaenses? Como é que é essa sua visão, estando nesse lado da participação da cultura?
Eu tive uma participação no terreiro da Mãe Lourdes, aqui em Maringá, que fica localizado no Jardim Alvorada. No final do ano passado, ela veio a falecer, ela já não estava muito bem de saúde há alguns anos, mas foi ali naquele terreiro que o maracatu engazeiro foi abraçado, né, no caso pela Mãe Lourdes e pelo orixá Iansã. Então, existe um grupo, um orixá assentado no maracatu engazeiro, no grupo maracatu engazeiro. Né? Isso significa que um orixá, a força desse orixá, que no caso é Iansã, rege esse grupo, com suas características, com a sua história. Então, esse assentamento, hoje, ele fica dentro do terreiro Ile Axé Oxóssi Gongobira, que fica lá em Recife, que é o terreiro da Nação do Maracatu, Porto Rico, onde eu, enquanto líder do Maracatu e Ogã de terreiro, cumpro algumas, como se diz, obrigações, né, durante o carnaval e durante algumas épocas do ano, né, dentro da tradição da religião de matriz africana, no caso o candomblé, de raiz nagô. Então, a gente dá comidas ao orixá, eu fico de resguardo em alguma época do ano, respeitando toda essa tradição religiosa e esse fundamento que a gente diz, né? Aqui em Maringá existem muitos terreiros, mas a gente acaba tendo contato com poucos terreiros, né? Existem festas religiosas em alguns terreiros de candomblé, ou de umbanda, ou de tambor de mina, que também é uma manifestação de matriz africana, que tem aqui em Maringá também, em que algumas épocas do ano de festividade, nós, o Maracatu Engazeiro, nós somos convidados a participar. E para nós é uma honra muito grande e um momento muito importante. É muito diferente a gente fazer uma apresentação na rua ou em algum festival, espetáculo em si, do que tocar em uma festa de terreiro, né? Que tem toda uma significância. Está conectado diretamente com a sua tradição, né? Exatamente. E as pessoas que estão ali também, elas são diferentes das pessoas que comumente vão a festivais e apresentações assim na rua, né? A gente acaba atingindo os povos de terreiro mesmo, né? Que para nós é muito importante isso. E sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente resgata dentro de nós também o que significa aquilo tudo que a gente está fazendo. Né? Porque é um trabalho bem contraditório a nossa vida cotidiana com aquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem sempre que relembrar de onde nós viemos e por que estamos fazendo aquilo lá. Principalmente para os novos integrantes, as pessoas que se aproximam do Maracatu Engazeiro. Obviamente que todo mundo é respeitado dentro das suas crenças no maracatu. Ninguém precisa ser de matriz africana para participar do engazeiro. Isso eu ia perguntar na sequência, que bacana. Quer dizer, vocês acolhem outras religiões porque a pessoa está ali pelo princípio da participação no projeto. Isso, exatamente. Né? O importante é ficar evidente que as pessoas precisam respeitar de onde o maracatu vem e por que a gente está fazendo aquilo, aquela história, né, do maracatu em si. Então, ele é cultural, é artístico, mas ele também tem essa veia religiosa que é, na verdade, todo o fundamento do maracatu. Você falou que vocês, pelo Maracatu Engazeiro, já participaram de festivais, de diversos projetos, imagino que não só em Maringá, mas como fora da cidade também. Como que você vê hoje o desenvolvimento de um projeto para preservar essa tradição? Por que essa pergunta? Imagino que nem sempre você vai estar conosco. Daqui 50, 60 anos você vai se mudar, ou o que quer que seja, mas uma pessoa ou alguém precisa dar continuidade. E sempre quando a gente fala de preservação cultural, a nossa maior preocupação é essa. Quem dá continuidade ao projeto? Vocês estão pensando nisso? Em como estruturar essa continuidade? É uma coisa que, na verdade, eu sempre penso. Dentro do maracatu, da nossa tradição, a gente diz que não somos nós que escolhemos o maracatu, e sim o maracatu que nos escolhe. E eu aprendi que isso é uma grande verdade ao longo desses anos à frente do Maracatu Engazeiro. Então é isso que você disse. Uma hora eu não vou estar mais aqui, mas o maracatu ele é maior do que eu e maior do que as pessoas que estão nele nesse momento. Né? Tanto que é uma cultura centenária, é uma manifestação centenária que está lá em Recife,
que é hereditária, né, que vai passando através das famílias e dentro das comunidades, no caso. E existe um trabalho de preparação e continuidade para que o maracatu engazeiro esteja vivo na cidade, né, seja mais uma manifestação verdadeira e identitária de Maringá, eu diria, né, porque isso é necessário. Mas, por enquanto, eu estou à frente, né? Eu não sei te responder exatamente o que vai ser o amanhã, né? Mas essa preocupação existe e esse trabalho também existe. Eu acredito que só o fato de eu poder transmitir um pouco do meu conhecimento e a oportunidade de pessoas aqui de Maringá de terem contato com isso e de repente despertarem uma vontade de irem para Recife, conhecerem a comunidade do bode, eu acredito que isso permeia o trabalho aqui. Legal. Quantas pessoas participam hoje do Maracatu Engazeiro? Hoje a gente está com... isso é bem rotativo. Já tiveram várias épocas do Maracatu, né? E essas épocas, ele é um pouco sazonal. Tanto pelo fato de eu estar trabalhando muito com universitários, né? Então existe um tempo de estadia desse universitário aqui na cidade. Então, isso, em épocas do ano, tem um interesse maior das pessoas participarem, e em outras épocas essas pessoas estão deixando a cidade, e eu tenho que renovar esse trabalho, né, dando continuidade com o ingresso de novas pessoas no grupo, né? Entendi. Então tem uma média o quê? De 20, 30 pessoas que se envolvem? Essa média é variada, assim. Hoje eu acredito que tem uma média aí de 12 pessoas, de 12 a 15, assim. Entendi. E vocês ensaiam ali perto do Chico Neto? Como é que é esse processo? Vocês chamam de ensaio ou tem algum outro nome que vocês dão? Como é que funciona? Não, são ensaios mesmo. E vocês se reúnem... Eu me lembro de várias vezes ver você com apito conduzindo, você é meio que um maestro ali do processo. Como é que é esse momento de ensaio? Aquelas músicas que vocês executam nas batucadas, é uma percepção daquele momento, é um improviso ou já é algo que existe? Como é que é? Eu queria saber um pouquinho mais desse momento da execução do ato do maracatu. Assim. Legal. São as duas coisas, na verdade. Né? A gente tem algo a se estudar, algo que já vem de Recife, da nação Porto Rico. E só que o maracatu ele trabalha muito essas questões de orquestração, que é a regência em si, né? Que é o papel que eu cumpro hoje no maracatu. E ele trabalha também a parte musical, técnica, a parte de canto, que são as loas, né? As músicas que a gente canta são chamadas de loas no maracatu, e a parte da dança, que envolve muito a dança afro, a dança dos orixás. Legal. Então a gente tem uma referência dessas loas todas, de como elas são tocadas, mas o maracatu ele trabalha muito a improvisação. Eu percebi isso, por isso que eu perguntei mesmo. Que faz parte dessa característica de rua, porque quando a gente está na rua, não só o maracatu em si, mas tudo é um improviso. Quando você está na rua, qualquer coisa pode acontecer. A receptividade do público vai construir a relação do espetáculo ali. Né? Exatamente. E como é que vocês se sustentam? Assim, sobre o aspecto, vocês têm projetos, vocês têm apoio financeiro, como é que funciona a estrutura do Maracatu Engazeiro? Desde o surgimento do Maracatu Engazeiro, eu tenho, assim, por política, levar um grupo que seja gratuito. Então, eu não cobro mensalidades, não cobro as aulas, né, os ensaios, não cobro a utilização dos instrumentos. Né? Então, eu tenho essa estrutura de instrumento, o conhecimento, mas eu não cobro por isso. Os meios de financiamento que eu busco para o maracatu são através de apresentações, festivais e projetos. Inclusive, nós estamos cumprindo um projeto agora, né, pelo Aniceto Mate, né, que é um prêmio aqui municipal, que é o Festival de Maracatu de Maringá. Legal. Vai acontecer agora, hein? Vai acontecer agora de 15 a 18 de junho. Na verdade, ele tem oficinas antes, que acontecem nos dias 20 e 27 de maio, que são sábados, das 15 às 19 horas. E nos dias 3 e 10 de junho, também das 15 às 19 horas. Todas são no CAC. Legal. E do dia 15 ao dia 18 de junho, a gente vai fazer um encerramento. Esse encerramento são atividades
de oficinas também com os mestres de Recife, o mestre Chaconviana, que é o mestre da nação Porto Rico, mestra Joana Dark, que vai estar aqui com a gente, que é a mestre da nação do Maracatu Encanto do Pina, mais outros 2 oficineiros de Recife, e elas vão acontecer na Casa de Cultura e no Centro Comunitário do Jardim Alvorada. Legal. Você acha que, então, com esses projetos que você desenvolve como Maracatu Engazeiro, você, de certa forma, está conseguindo resgatar essas tradições de matrizes africanas que, por muitos anos, eu que trabalho com pesquisa da história da cidade, ficou apagado na nossa história, né? Eu me lembro que, recentemente, eu entrevistei um pioneiro que morou durante quase 70 anos na Vila Operária e ele falou sobre diversos terreiros que existiam na década de 1940 e 1950 na Vila Operária, que a gente nunca encontrou em nenhum livro essas citações. Por que você acha que isso acontece em Maringá? Eu acho que, na verdade, o que acontece em Maringá é um reflexo do nosso país, na verdade, né? Que já é essa política, né, de um pouco de abafamento, afastamento das culturas ou religiões de matriz africana. Né? Por isso que um terreiro está sempre localizado numa periferia, né? E ele está sempre atendendo as pessoas mais humildes, não sei, humilde no sentido, Sim, né, de pobreza mesmo, de falta de oportunidades. Então, um terreiro, seja ele de candomblé, ou de umbanda, ou de tambor de mina, ele sempre tem as portas abertas para qualquer tipo de pessoa, né? Não importando assim a sua classe social, a cor da sua pele, né? É um lugar que busca a democratização, né, para poder receber as pessoas e da melhor maneira possível. Eu já ouvi muitas histórias de muitos terreiros em Maringá, né, dessa pesquisa, e eu particularmente assim tenho contato com poucos, né, como eu já falei. Mas eu acredito que essa política ela vem um pouco também da história de Maringá, da fundamentação religiosa aqui, que no caso é bastante católica, né? Muito fortemente. Então, eu acredito que todo esse contexto fez esse abafamento, esse afastamento, mas não a aniquilação. Eles existem, são unidos. Eu vejo que existe uma união entre as matrizes africanas aqui e são fortes e mantêm uma tradição, né? Eu acho que isso é importantíssimo, fundamental. João, para a gente encerrar, o que é maracatu para você? Maracatu, para mim, é uma responsabilidade muito grande, com seriedade e um grande ensinamento, né? Um ensinamento de vida, onde a gente pode aprender a lidar em comunidade, né? Em coletivos, e buscar um fundamento que tá muito apagado na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Então, maracatu para mim é fundamento, é candomblé, é orixá, é respeito, é família, é tudo isso. É um grande aprendizado. João, obrigado por essa conversa, por a oportunidade de você nos explicar um pouquinho do que é maracatu. Eu sempre tive muita curiosidade e, sobretudo, por esse trabalho fundamental de resgate das tradições de matrizes africanas que Maringá tem e que a gente precisa resgatar. Eu que agradeço, muito grato por estar aqui, por essa oportunidade, e eu fico o convite, né, para as pessoas que puderem ter contato com a informação das oficinas no CAC e do nosso encerramento de 15 a 18 de junho, que vai ser muito legal. Inclusive, eu esqueci de mencionar que no domingo, no dia 18, a gente vai fazer um cortejo de maracatu, que vai ser o encerramento, o último dia do encerramento, que será na Praça da Catedral, às 14 horas. Legal. O programa Diálogos conversou hoje com o João Guilherme Furlan, que coordena o Maracatu Engazeiro há 7 anos na cidade de Maringá. Um abraço e até a próxima.